E aí, galera? Tá aí, né? Chegamos à chamada semana das mais desafiadoras do Enem, né? Isso merecia até uma coisa meio, né? O G8 pediu para que a gente escolhesse as 10 questões mais difíceis dos vestibulares Enem de 2009 até 2019, tá? E aí fui catar, né? Fui catar resultados, fui catar uma série de coisas. E pegando as provas do Enem, fui ver justamente aquelas que de 2009 até 2019 foram as questões aonde os alunos mais erraram. Aqui, eu errei. Essa é a base que eu tenho para dizer, né, quais são as questões mais difíceis. Então, achei mais de 30 questões abaixo dos 20% de acerto na prova do Enem. 20% do acerto. Ou seja, um percentual muito pequeno de acerto. Como eu tive que optar por 10 questões, né? Então, consequentemente, foram as 10 menos acertadas, aquelas que os alunos mais erraram Nos vestibulares de 2009 até 2010, até 2020. nos vestibulares de 2009 até 2019. Vamos lá? Vamos então às top 10. Não seria top menos 10. São as piores, né? Vamos lá. O que diz o comando? Vamos começar sempre pelo comando, tá? A intensa interferência humana na região descrita provocou o surgimento de uma área desértica em decorrência da. Então ele quer saber, através do comando, tá certo? O que motivou a existência de uma área desértica na região descrita. Que região é essa? Aí sim, a gente agora vai para o texto. Os dois principais rios que alimentavam o Mar de Aral, a Mudária e Cidária, mantiveram o nível e o volume do mar por muitos séculos. Entretanto, o projeto de estabelecer e expandir a produção de algodão irrigada aumentou a dependência de várias repúblicas da Ásia Central da irrigação e monocultura. O aumento da demanda resultou no desvio crescente de água para a irrigação, acarretando uma redução drástica do volume de tributários do Mar de Aral. Foi criado na Ásia Central um novo deserto, com mais de 5 milhões de hectares, como resultado da redução em volume. Bem, as alternativas são erosão, salinização, laterização, compactação, sedimentação. E aí, qual vocês marcariam? Pois bem, quem marcou salinização se deu bem, porque na verdade a consequência é justamente o processo de salinização. Erosão é o desgaste, né? Não é isso que acontece. A laterização do solo é justamente a acidificação do solo por conta da evaporação das águas subterrâneas. Compactação seria se você tem estradas, se você tem gado, se você tem animais para compactar o solo. E sedimentação é deposição de sedimentos. Não. O que na verdade o Mar de Aral virou foi um grande deserto de sal. Quer ver? Olha só. O Mar de Aral corresponde a um mar fechado, isolado, ou seja, que não tem contato com outro mar nem com os oceanos, com área que equivale a 68 mil quilômetros quadrados. Para vocês terem ideia, é 3 vezes maior do que o estado de Sergipe. Esse lago, entre as décadas de 50 e os dias atuais, ele foi diminuindo de tamanho, tá? E hoje sua área equivale a aproximadamente 20 mil quilômetros quadrados, ou seja, um estado de Sergipe. Esse mar, além da chuva, era alimentado principalmente por 2 rios, o Cidária e o Amudária. Na década de 50, Stalin, já que essa região pertencia à antiga União Soviética, mandou instalar canais de transposição para que a água servisse para irrigação para fazendas de algodão. Então as águas foram desviadas do Cidária e do Amudária para fazendas de algodão. Se ao mesmo tempo transformou o Uzbequistão, que hoje é o Uzbequistão, um dos países maiores produtores de algodão do planeta, causou também a redução significativa do Mar de Aral, causando um grande impacto ambiental. Diante disso, a água evapora
e fica o sal. Então essa região acaba apresentando uma salinização gigantesca. O teor de sal aumenta, portanto a região se transformou num verdadeiro deserto de sal. E esse grande desequilíbrio ambiental tem como principal consequência a salinização. Por isso que a resposta é a letra B. Mas também nem tudo foi ruim. A atração turística hoje se dá na região do Madeiral por causa dos navios varados que foram deixados para trás na região. Vamos então ao comando. Com base nas informações contidas no texto, depreende-se que. Depreende-se quer dizer o quê? Deduz-se, compreende-se. Compreende-se que o movimento migratório no Brasil é significativo, principalmente em função do volume de pessoas que saem de uma região com destino a outras regiões. Um desses movimentos ficou famoso nos anos 80, quando muitos nordestinos deixaram a região Nordeste em direção ao Sudeste do Brasil. Segundo os dados do IBGE de 2000, esse processo continuou crescente no período seguinte. Os anos 90, com um acréscimo de 7,6% das migrações desse mesmo fluxo. A pesquisa padrão de vida, feita por IBGE em 1996, aponta que entre os nordestinos que chegaram no Sudeste, 48,6% exercem trabalhos manuais não qualificados, 18,5% são trabalhadores manuais qualificados, enquanto 15,5%, embora não sejam trabalhadores manuais, se encontram em áreas que não exigem formação profissional. O mesmo estudo indica que esses migrantes possuem, em média, condição de vida e nível educacional acima dos seus conterrâneos e abaixo dos cidadãos estáveis do Sudeste. Com base nas informações contidas, depreende-se que, item A, o processo migratório foi desencadeado por ações de governo para viabilizar a produção industrial no Sudeste? Não, gente. Sabe por quê? Porque não foi ação do governo. O governo não quis trazer essas pessoas para o Nordeste. Então não é essa a resposta. Letra B. As pessoas vieram só uma coisa. As pessoas vieram por livre e espontânea vontade, né? E necessidade. B. Os governos estaduais do Sudeste priorizaram a qualificação da mão de obra migrante. Vocês viram pelo percentual lá que não, né? Que a maior parte das pessoas que vieram foram justamente pessoas não qualificadas. Letra C. O processo de migração para o Sudeste contribui para o fenômeno conhecido como inchaço urbano. Êxodo rural, muito forte. As pessoas saindo de pequenas cidades do Nordeste para as grandes cidades do Sudeste. E inchaço urbano. Verdadeiro. Essa é a resposta. Letra D. As migrações para o Sudeste desencadearam a valorização do trabalho manual, sobretudo na década de 80. Claro que não, né, gente? Veja só. Valorização do trabalho manual, quanto mais gente, consequentemente nós vamos ter o quê? Nós vamos ter menos salários, menores salários. A falta de especialização dos imigrantes é positiva para os empregadores, pois significa maior versatilidade profissional. Não, né? Quanto mais especialização, quanto mais qualificação, mais versátil você fica. Então, meus queridos, aqui a resposta é letra C, C de casamento. Então, tá aí resposta dessa questão. Diariamente chega a São Paulo, a maior cidade industrial do Brasil, o denominado Trem do Norte. Ele traz algumas centenas de imigrantes que vêm em busca de trabalho. São assalariados agrícolas, parceiros, meeiros, arrendatários e pequenos proprietários que procedem do Nordeste. De 1952 a 62, migraram para São Paulo 1.290.000 nordestinos. Gente, esse vídeo é de 1965, mas mostra uma realidade que durou até a década de 90, praticamente. Não que não existam hoje pessoas que migrem para a região sudeste, ainda continua existindo. Acredita-se que da década de 50 até os dias de hoje, mais de 15 milhões de nordestinos foram morar na região sudeste. Os períodos de seca, aliados às condições sociais e econômicas que são as piores do Brasil, tudo isso acabaram fazendo com que as pessoas saíssem do Nordeste em direção ao Sudeste. Além, lógico,
do Sudeste ser uma região muito atrativa. O nordestino sempre foi um povo migrante, tá? Ou seja, um povo migrante, um povo de saída. E saíram principalmente para a Amazônia durante a época da borracha, saíram para o Centro-Oeste, para a construção de Brasília, e depois para a agropecuária, mas não se compara ao que aconteceu em direção à região Sudeste, principalmente por conta da indústria. Então, a região Sudeste foi a que recebeu mais gente. Tá? E claro, os nordestinos foram os maiores responsáveis, então, pelos grandes inchaços urbanos que nós tivemos na região Sudeste. Bom, vamos então para o comando. As diferenças de vazão e escoamento de água destacadas no gráfico ocorrem por influência da... Pois bem, meus queridos, então nós temos aí no comando justamente perguntando sobre a diferença da vazão de escoamento da água nas mais diversas áreas que estão sendo representadas pelo texto. Tá? Então não é um texto escrito, então você vai ter que analisar o gráfico que está sendo representado. Vocês percebem que o escoamento superficial da água é maior nas áreas urbanas, depois nas áreas agrícolas, depois nas áreas agroflorestais e finalmente é menor nas áreas florestais. As alternativas me dizem que a influência ocorre por causa da forma de relevo? Não, né? Vocês viram que o escoamento que está sendo representado não tem nada a ver com a questão do relevo, tem a ver justamente com como a área foi usada ou não, né? Tipologia do clima. Não, também não é o clima que está sendo destacado, não é o clima que também vai ser fundamental para a gente entender o escoamento da superfície da água na superfície, melhor dizendo. Letra C, intensidade da chuva. Também não. A gente aí não vê diferenças na intensidade da chuva, a gente não tem como ver isso, então, consequentemente, também não é essa a resposta. Letra D, altitude do terreno. Não. Apesar de você ter um gráfico representando linhas aí que parecem ser altitude, não, elas não representam altitude, a gente não sabe a altitude, porque o gráfico em nenhum momento fala sobre a questão da altitude do relevo. Letra E, permeabilidade do solo. Bom, é a que restou, né? Permeabilidade é a passagem da água, é a infiltração da água. Então vejamos, se nós temos maior permeabilidade, isso quer dizer então que a água infiltra mais facilmente. Logo, o escoamento vai ser menor. É o caso das florestas. A gente tem menor ação do homem, então nas florestas, ou ação nenhuma no homem, então consequentemente, naturalmente, a água da chuva cai, infiltra no subsolo, tá? E isso gera uma grande permeabilidade. Grande permeabilidade significa o quê? O que está sendo representado no gráfico. Menor escoamento. Tá? A partir do momento em que você começa a ver a ação do homem de forma mais contundente, você percebe que a permeabilidade vai diminuindo. Logo, o escoamento vai o quê? Aumentando. Tá? Até nós chegarmos à área urbana, onde a grande quantidade de construções, asfalto, concreto, asfalto, vão fazer com que nós tenhamos o quê? Menor permeabilidade. Inclusive a gente até chama isso de hipermeabilização do solo. A água não infiltra. E se ela não infiltra, ou infiltra pouco, então isso quer dizer que o escoamento dela vai ser muito maior. Tá? O que deve ter levado muita gente a errar essa questão foi justamente isso. Não ter entendido que permeabilidade significa infiltração, mas o gráfico está falando de escoamento. Tá? As linhas do gráfico representam o escoamento. Há uma relação entre permeabilidade e escoamento. Claro, evidente, como foi explicado agora. Beleza, queridos? Com base no texto e considerando os impactos culturais da difusão das tecnologias da informação no marco da globalização, depreende-se que, mais uma vez, né, a palavra depreende-se, ou seja, deduz-se que populações inteiras nas cidades e na zona rural dispõem da parafernália digital global, como frente de educação e de formação cultural. Essa simultaneidade da cultura e informação eletrônica
com as formas tradicionais e orais é um desafio que necessita ser discutido. A exposição via mídia eletrônica, com estilos e valores culturais de outras sociedades, pode inspirar apreço, mas também distorções e ressentimentos, tanto quanto há a necessidade de uma cultura tradicional de posse da educação letrada, também é necessário criar estratégias de alfabetização eletrônica, que passam a ser o grande canal de informação de culturas segmentadas no interior dos grandes centros urbanos e das zonas rurais. Um novo modelo de educação. Bem, com base no texto e considerando os impactos culturais da difusão das tecnologias de informação no marco da globalização, depreende-se que, item A, a ampla difusão das tecnologias de informação nos centros urbanos e no meio rural suscita o contato entre diferentes culturas e, ao mesmo tempo, traz a necessidade de reformular as concepções tradicionais de educação. Claro, o texto está me dizendo isso, tá? Inclusive, o texto acaba com a frase, um novo modelo de educação. Então, verdadeiro, tá? Por mais que na zona rural as coisas demorem a chegar, mas chega. Vem transformando o meio rural. O meio do rural cada vez está mais moderno, cada vez mais qualificado. Tá? Letra B. Apropriação por parte de um grupo social de valores e ideias de outras culturas para benefício próprio é fonte de conflitos e ressentimentos. Não. No texto até fala de conflito, de distorções e ressentimentos, tá? Mas não necessariamente por conta do grupo social, de valores e ideias de outras culturas, de apropriação de bens. Não, nada disso, tá? Letra C. As mudanças sociais e culturais que acompanham o processo de globalização, ao mesmo tempo em que refletem a preponderância da cultura urbana, tornam obsoletas as formas de educação tradicionais próprias do meio rural. Não. Não, o texto não fala isso. O texto fala que há uma simultaneidade na cultura e informação eletrônica com as formas tradicionais e orais. Ou seja, que é uma busca de desenvolvimento cultural através das tecnologias de informação, tanto na zona rural quanto na zona urbana. Letra D. As populações nos grandes centros urbanos e no meio rural recorrem aos instrumentos de tecnologias de informação basicamente como meio de comunicação mútua e não os veem como fonte de educação e cultura. Gente, depois que vocês leem o texto, vocês jamais podem marcar essa, né? Jamais. E letra E. A intensificação do fluxo de comunicação por meios eletrônicos, característica do processo de globalização, está desassociada no desenvolvimento social e cultural que ocorre no meio rural? Não, não. O desenvolvimento social e cultural que acontece no meio rural está intimamente ligado à tecnologia. O campo hoje é moderno, o campo é tecnologicamente avançado. Por isso que a resposta aí seria a letra A. Aí você pode me dizer bem assim, mas Aldrin, a gente sabe muito bem que na zona rural a tecnologia ela chegou principalmente para a produção. Mas será que chegou para a educação? Chegou. Chegou sim. O texto está dizendo isso e a gente não pode fugir ao texto. Tá? Ainda que você saiba que essa tecnologia na zona rural é muito mais comum nas áreas mais ricas do país e nas áreas mais pobres ela não tenha chegado, e isso é fato, e a gente está observando isso muito na quarentena, as diferenças, que não precisa ser somente para a zona rural não, mesmo dentro da zona urbana a gente encontra grandes diferenças no acesso à tecnologia. A gente sabe também que o Brasil é um país que aparece como um país de grandes desigualdades informacionais, né? Desigualdades digitais também. Mas o texto está me falando que isso já chegou e que em algumas áreas isso já acontece. A gente tem que seguir o texto. A gente não pode deixar de seguir o texto. O texto é que vai nos dar a informação para que a gente possa responder a questão. E o texto diz que já chegou. Pois bem, essa quarentena ela está nos mostrando justamente as diferenças. E não é só entre a zona urbana e a zona rural, não. Dentro da própria zona urbana a gente vê diferenças entre as pessoas que estudam na escola particular e escola pública. O acesso à informação, as tecnologias de educação são bem diferentes. Isso é inegável, isso é inegável. Agora, a gente tem que pensar dentro da caixinha quando se fala em Enem. E a caixinha é o texto. Tá? Por mais que fora da caixinha, por mais que a gente saiba que fora da caixinha existe uma realidade bem diferente em algumas outras regiões, mas a gente tem que seguir à risca o que a caixinha está dizendo, o que o texto está falando. Só uma coisinha a mais. Esse tipo de questão já não é mais característico de uma questão atual. É de 2009.
muita gente errou essa questão. Mas hoje as questões elas têm respostas mais curtas, textos menores. A ideia é essa, tá? Mas como foi uma questão que muita gente errou, e é uma questão que o Enem sempre cobra, ainda que de hoje de uma maneira diferente, eu não podia deixar de colocar. Uma consequência geográfica do processo socioambiental descrito no texto é a... Então, o comando quer saber qual é a consequência. Gente, vocês têm que entender muito isso. O que é que o comando pede? Isso é fundamental para que você responda a questão, tá? Então, ele quer uma consequência geográfica do processo. Qual é o processo? Não sei, vou ler agora no texto. No século XIX, o preço mais alto dos terrenos situados no centro das cidades é a causa da especialização dos bairros e de sua diferenciação social. Muitas pessoas que não têm meios de pagar os altos aluguéis de bairros elegantes são progressivamente rejeitados para a periferia, como os subúrbios e os bairros mais afastados. Então, ele está falando justamente do quê? Ele está falando justamente do afastamento da população para outras regiões, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Letra A. Criação de condomínios fechados de moradia. Gente, pelo amor de Deus, né? Quem sai é a população mais pobre, né? A gente não vai ter isso como uma consequência porque os condomínios fechados estão associados à maior renda e não estão necessariamente em áreas mais periféricas da cidade. Ninguém vai construir um condomínio fechado relativamente caro para colocar em áreas pobres, né? Então não seria a letra A. Letra B. Decadência das áreas centrais do comércio popular. Em nenhum momento o texto faz referência a comércio popular, tá? Não vamos sair da caixinha, não vamos sair do texto. Letra C. Aceleração do processo conhecido como cercamento. Gente, cercamento é um processo adotado no período da Revolução Industrial, não podendo ser associado ao processo de horizontalidade das cidades, ou seja, o cercamento não é caracterizado pela laterização, pelo aquilo que a gente chama de crescimento horizontal. Não, na verdade o cercamento é um termo que foi muito comum durante o processo de terras na Grã-Bretanha. Os cercamentos foi um fenômeno pelo qual as terras de uso coletivo na Grã-Bretanha começaram a ser cercadas para que passassem a ser terras de individual. E isso aconteceu lá entre os séculos XVI e XVII. Então, consequentemente, tá? Isso não é uma característica que nós vamos ter nesse momento que o texto cita. Letra D. Ampliação do tempo de deslocamento diário da população. Quer dizer, a população mais pobre ela vai para as áreas mais afastadas, mas geralmente elas acabam trabalhando nas áreas mais centrais. Então, claro, é evidente que elas vão ter que se distanciar mais das áreas, geralmente onde elas trabalham, ou aonde os serviços são melhor oferecidos. Então, a consequência para o processo de periferização dos bairros nas grandes cidades é, sim, o aumento do tempo de deslocamento para a população. A resposta é a letra D. E letra E. Contenção da ocupação de espaços sem infraestrutura satisfatória, né? Em nenhum momento o texto fala de ocupação de áreas irregulares, tá? De áreas de submoradia. Tá? Desde a Revolução Industrial, que essa prática das pessoas mais pobres acabarem sendo afastadas das áreas mais ricas é comum. Tá? Ou seja, a população mais abastada ela se concentra nas áreas onde os serviços são melhores, onde a infraestrutura é melhor. E como a população mais pobre não tem a condição de pagar por isso, elas acabam sendo afastadas dessas áreas, principalmente indo para as áreas que não são centrais. E a área que não é central a gente acaba chamando de periferia. É bom que a gente entenda que isso acontece desde a Revolução Industrial, mas não deixou de acontecer hoje. E hoje a condição ainda é pior. Tá? Por quê? Porque, na verdade, hoje a gente tem uma urbanização dentro de uma determinada área não tão
bem estruturada. Isso vai fazendo com que os impostos aumentem. Isso vai fazendo com que a infraestrutura também se torne melhor. E aí a população mais pobre ela também não tem a condição de viver nessas áreas e acabam sendo expulsas dessas áreas, né? Expulsas entre aspas. Hoje a gente tem um nome para isso, a gentrificação, que muita gente também chama de higienização social, tá certo? São práticas feitas, né, por serviços, por condições melhores de infraestrutura, que expulsam as pessoas mais pobres dessas áreas. Então, é algo extremamente contínuo. Bom, galerinha, essas foram as 5 primeiras. Não as 5 mais difíceis, as 5 mais difíceis vem daqui a pouco. Vou dar um tempinho para você ir ali no banheiro, para você beber aquela aguinha, tá? Depois a gente volta com as 5 mais terríveis questões do Enem. Não é tudo isso, não.